Então, para começar a traçar, é importante a régua estar no meio da folha, porque a gente vai traçar para fora da folha hoje, nesse traçado de legging, então ela é mais longa. A primeira coisa que a gente faz é traçar de A a B, então é a nossa altura da perna. Aqui também deixem um espaço, justamente porque a gente traça além da nossa altura de perna quando a gente traça o gancho costas, né? Então aqui eu tenho meu ponto A, tem 60 centímetros, mais 40, 1 metro de perna, né? Até parece que é tão grande assim a pessoa, mas aqui embaixo o ponto B. Importante marcar linha do quadril, então a altura do quadril de vocês, o meu é 18 centímetros. Aqui a linha do gancho, eu tenho uma diferença entre o quadril e o gancho deixa eu dar aqui 26, né? A partir disso a gente vai começar o nosso traçado. Eu gosto também de marcar a minha linha do joelho, onde é que ele fica? Ele fica aqui, joelho. Então, todos esses a gente vai trabalhar com esquadro. Vamos esquadrar essas medidas lá embaixo, aqui em cima também. Bom, para começar, o nosso esquadro principal trabalhado nesse traçado de legging é a da linha do quadril. Então, a gente vai trabalhar com a redução já de 30%. Então, lembrem isso, 30% de redução no meu molde. E aqui eu vou ter de quadril, no total, 35 centímetros, já dividido por 2. Então, frente e costas. Então, com uma esquadra, a gente vai marcar a nossa linha de quadril. Tá? Onde ela começa e onde ela termina. Nessa linha de quadril, a gente vai marcar para dentro, aqui vai ser frente e aqui vai ser costas. Outra coisa importante, essa daqui é a nossa lateral. Aqui nessa linha de quadril a gente vai marcar para dentro 1 centímetro na frente e costas 2 centímetros. E depois eu vou explicar para vocês por que dessa importância. Agora, para fazer a cintura, a gente vai botar metade da cintura, lembrando que a gente já fez a redução. Então, a minha medida da redução fica 61 dividido por 2. Então, eu tenho aqui 30 e 30,5. E agora eu tenho que traçar 15, né, ponto, alguma coisinha para cada lado. Então, agora eu tenho aqui a cintura, quadril e a entrada do quadril. O próximo passo que a gente vai fazer é aquela linha que eu tinha falado antes para vocês, que ela é importante. Então, aqui eu tenho que subir esse meu 1 centímetro, né? Eu vou até lá em cima, essa medida é importante. E do outro lado também. Então, lembrando que a minha cintura, eu vou até ampliar um pouquinho aqui o meu molde. Então, aqui eu tenho a minha linha de cintura, agora eu tenho os esquadros. Nessa primeira linha que a gente fez aqui, eu vou aumentar 2 centímetros. Aqui eu tenho o meu centro das costas. E aqui eu tenho o meu centro da frente. Essa parte pra cima não conta.
pessoa se emociona, né? O que a gente vai fazer aqui agora é traçar o meu cos. Então, o meu cos de cima para baixo, né? A gente sempre vai traçar com esta curva. Deixa eu ver que já está bom. E ele vai terminar aqui no centro da frente. Então, a minha lateral ela já vai ficar um pouquinho mais alta. E agora eu vou para a parte de gancho, como faz o cálculo do gancho. Essa medida eu vou nomear como C. E essa medida eu vou nomear como D. Que depois elas vão fazer sentido no nosso traçado. Para fazer o meu cálculo de gancho, eu vou usar o meu tamanho de circunferência. Então, eu tenho essa circunferência de quadril do ponto C ao ponto D. Aqui, eu vou ter 35, né, a vírgula 5, que é a medida do meu quadril, só que eu tenho que acrescentar as medidas que vão para costas e para a linha da frente, né? Então, aqui eu vou aumentar na minha linha de costas a minha nova medida, que é 7,4. Então, aqui eu tenho meu ponto E e aqui eu tenho meu ponto F. Agora, a gente vai traçar com a curva, né, que vocês vão usar, a curva de francês ou a curva de cava. Então, aqui na frente, essa partezinha, ela vai vir até aqui, mais reta. Então, por isso, esse ponto C ele é importante no nosso molde. Ele não precisa, né, mudar muito, mas a partir do ponto C para o ponto E, sim, a gente tem que fazer esta curva para entrar no nosso entrepernas. A mesma coisa na parte de costas. Então, aqui, até eu prefiro nessa curva de costas traçar com um pega, né? Então, a gente muda a reguinha e fazer esta marcação. E aí, finalizamos essa parte de cima do nosso molde. Então, vamos para a nossa parte de baixo. Que nós temos ali a nossa marcação do joelho e lá embaixo a nossa marcação de finalização de peça. Qual o tamanho dessa nossa peça? O joelho é importante, né? Dependendo da pessoa, tem mais ou menos joelho, mas depois a gente marca isso, né? Aqui a gente só vai traçar com um esquadro para ter esta marcação de linha de joelho. Deixa eu colocar aqui no meio, que essa daqui eu sei. Linha de joelho. E aqui embaixo eu vou ter a finalização da peça. Essa reta tá lá embaixo, que é mais fácil depois pra gente trabalhar. E aqui com o esquadro, então, né, no ponto B, a gente vai esquadrar para trabalhar o nosso ponto B, né, o final da nossa leg. Então, aqui embaixo, eu vou pegar o valor, né, do meu tornozelo, sem diminuir. Então, eu tenho, o meu tornozelo, ele tem 22, só que na frente, que é essa parte, eu vou tirar 1 centímetro e nas costas eu vou colocar 1 centímetro. Então, ele vai correr um pouquinho pro lado. Então, ao invés de estar dividido no meio certinho, ele vai estar um pouquinho maior nas costas. Então, essa daqui é a minha nova marcação. E agora, para fechar a peça, a gente vai fazer essa situação aqui, tá? Então, nós vamos usar 2 réguas para ficar mais fácil. Eu tenho lá embaixo o tamanho total da minha peça e aqui em cima onde finaliza o meu entrepernas. Então, esta medida aqui que nós realizamos.
Importante que aqui na linha do joelho, mais ou menos, é onde ela vai fazer esse entrepernas funcionar. Então, é importante fazer esta marcação. Deixa eu ir um pouquinho mais para fora. Aqui. E a partir daqui ela vai mais retinha lá para baixo. Seguindo a minha curva da peça. A mesma coisa do outro lado. Então, é importante, dependendo a anatomia da pessoa, o joelho às vezes vai ser menorzinho e precisa de mais atenção, então por isso também a gente tem esse cuidado desse traçado. Aqui. Essa daqui é a minha medida. Importante revisar a minha circunferência de joelho, se fechou o tamanho, as circunferências totais que a gente tem de tornozelo, de quadril. Então, meu quadril ele não mudou de tamanho, né? E quadril. Aqui em cima a minha cintura, se eu quiser reduzir mais ainda a cintura eu posso reduzir, né? Essa minha marcação. Eu não gosto de peças apertadas na cintura, por isso eu não faço a redução, mas aqui é o momento que eu posso traçar. Por exemplo, eu quero um cos diferenciado nessa minha peça. Esse é o momento de traçar esse cos. Então, a partir daqui é onde eu faço, né? Eu quero cos mais baixo, vejam qual é a altura do gancho de vocês, também aquela altura de entrepernas que a gente traçou, né? Que a gente pode fazer aqui para ver se ela vai ficar confortável essa peça, se não tem que aumentar alguma coisa. Quando nós temos curva, a gente mede com a fita métrica assim, né, para cima. Então aqui a minha curvatura de quadril, ela tem 27, e aqui atrás eu tenho 31. No total, 58 de circunferência. Se eu quiser aumentar um pouquinho mais e deixar mais confortável, eu posso aumentar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, se for necessário. Então, tá. Medida de cos. 6 centímetros, por exemplo, 6 centímetros, 6 centímetros, a gente faz desta forminha. Depois é só colocar a régua. Aqui ela já vai encaixar perfeitamente na nossa marcação para fazer esta marcação, tá? A mesma coisa se eu quero um short, qual é a altura do meu short a partir da parte da frente ou da parte, né, do entrepernas aqui. Então isso a gente tem que sempre pensar, bom, eu quero um short que ele tenha até 14 centímetros, ele chega nessa altura, né, da coxa. Então a partir daqui eu posso fazer a minha medida. Lembrem sempre de trabalhar com um esquadro. E aí traçar o short para o outro lado. Eu faço, né, uma medida do short. Então, uma coisa importante, e depois tem que casar as medidas, né, o short também ele vai ser reto, como a parte de baixo da base. Mas é importante casar. Esse aqui vai ter também 14 centímetros, aqui vai ter 14. Quando a gente costura, a gente só costura o entrepernas e entrepernas. A lateral já está unida e costas com costas e frente com frente na parte do gancho. Então é isso, este é o molde final da nossa legging. Aqui